Olá pessoal, agora eu estou aqui para falar de dois assuntos muito bons. O primeiro, gastronomia. Se alimentar é algo que todos nós fazemos, e se alimentar com qualidade, com sabor interessante, é muito bom. E para isso, quando a gente não quer cozinhar em casa, a gente precisa fazer algumas escolhas. E como a gente seleciona o restaurante onde a gente vai levar a nossa família para experimentar delícias da gastronomia, mas também experimentar bons conceitos. E por que eu estou falando de conceito? Porque atualmente a gente não vai a um restaurante simplesmente para comer a carne, a gente não vai ao restaurante simplesmente para não ter que lavar a louça em casa. A gente busca uma experiência de consumo. E essa experiência de consumo precisa ser prazerosa. Para ser prazerosa, temos que fazer boas escolhas. E eu trouxe aqui, aliás, nós trouxemos uma excelente boa escolha. Eu, a professora Andréia, coordenadora de gastronomia. Tudo bem, professora? Tudo bom, Vitor? Obrigada aí pela deferência à gastronomia. Na verdade, quem me trouxe foi ela, eu que estou aqui, né, de intrometido. Nós viemos juntos para juntar negócio, ponto de venda e gastronomia com o Carlos Roberto Madaloso Filho. Como somos íntimos, é o Beto Madaloso, do restaurante Madaloso, que no Paraná todo mundo já conhece esse restaurante, mas para você que está aí nos mais de 380 polos pelo Brasil, se não conhece, vai conhecer a partir de agora. Tudo bem, Beto? Tudo bem, vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu falei sobre tradição, eu falei sobre boa comida e experiência de consumo. Para quem já teve a possibilidade de ir até lá, consegue traduzir tudo isso em uma imagem mental e uma boa lembrança. Mas para quem não conhece, aliás, o site fica aí como sugestão para vocês verificarem. Para a gente poder começar o nosso papo, conta para a gente, eu sei que vocês estão lá desde 1963, como que foi um pouquinho dessa história de pensar a gastronomia de uma forma diferente aqui no Paraná, mas também aí Brasil e mundo? Assim, eu não sou desta época, né? Ah, sim, sou bem claro, depois. claro. Mas foi um acaso, assim, a minha família, o meu pai, ele nascido em Caxias do Sul, então meu pai tem mais 5 irmãos, são 6 no total, e em Caxias do Sul, onde tinha a família, a casa, eles tentaram trabalhar com vinho, produzir uva, fazer vinho, etc e tal, e não ia bem, e falaram que tinha oportunidades melhores no Paraná, em Curitiba especificamente, e meu nono um dia resolveu, falou, a gente vai ter que se mudar para lá, porque estava realmente complicada a situação. Uma família muito simples, pobre, humilde. E foram para Curitiba em 1950, nessa época eu tinha 2 anos de idade e tal, e se instalaram com a casa nesse terreno onde é o Madaloso hoje. E ali nesse terreno tentaram de novo, porque eu acho que era o que eles sabiam, não sabíamos, achavam que e continuariam fazendo, fizeram um parreiral de uva, plantavam uva e tal. E o negócio também não foi, a geada, o clima, isso, aquilo, a coisa não ia para frente, e a família necessitada, né? Os meus tios, né, os irmãos do meu pai ficando mais velhos, começaram até a procurar emprego, um trabalhava num caminhão de pedra, outro trabalhava num banco e tal. E meu pai era um cara novo ainda, assim, eu falo bastante em relação com ele, porque afinal é ele que me conta mais as histórias. Mas em determinado ponto da história, um senhor que tinha um restaurante na frente da família resolveu vender. Um restaurante com 24 lugares, 6 mesas, 24 lugares, chamado Flórida. E meu nono falou, encarou aquela situação, falou, eu fico com esse negócio, o cara que queria se mudar de Curitiba, foi para o norte do Brasil, eu acho, e meu nono pegou aquele restaurante, trocou o nome, colocou Madaloso e colocou meu pai para trabalhar como garçom e minha tia como cozinheira, né? E agora falar de conceito e como é que se criou, essas coisas na verdade eu acho que aconteceram muito por acaso no começo, porque assim, era o que eles conseguiam fazer, era o que encontravam à disposição de ingredientes, né? Era a salada de radite, era o arroz para fazer, não encontrava arroz abóbora, porque nem tinha no Brasil, mas o arroz agulha para fazer o risoto, fazia a polenta cremosa, o frango ensopado, o cardápio até nem é o mesmo de quando começou. Mas eu penso que isso, eles acabavam cozinhando para as outras pessoas aquilo que vocês comiam em casa. Justo. Algo sim, que vocês sim, sabiam fazer sim. muito bem. O que eles sabiam fazer.
E caiu no gosto, né? Até porque daí não era o primeiro, o Madalosso é o terceiro restaurante, o velho Madalosso é o terceiro restaurante de Santa Felicidade. Se não me engano, o restaurante Iguaçu e o Cascatinha vieram antes, com o mesmo formato de gastronomia. E ali era uma passagem de pessoas que vinham para o norte do Paraná, porque era a estrada que trazia para o norte do Paraná, era Manuel Ribas, que vira a estrada do Cerne e tal, e depois mudou para 277. Então tinha esse trânsito de caminhoneiro, tinha também o pessoal da cidade que ia para lá porque queria comprar hortifruti, não sei o quê, e tinha essa relação com as famílias. E esse cardápio caiu no gosto e acabou ficando um pouco no acaso, e depois, vendo que a fórmula funcionava, adaptaram algumas coisas e ficou esse cardápio. Eu respondi 10 perguntas, você fez só uma, né? Não tem problema, não tem problema. E se vocês estão estranhando, a gente está falando aqui de restaurante, de gastronomia, e ele está vestindo assim, com o capacete aqui, não, ele... Não é astronauta. Ele não é um astronauta, é uma outra situação que a gente já vai chegar nisso. A família é bastante empreendedora na área gastronômica, mas também tem diversos outros subprodutos que a gente vai conhecer ao longo da nossa conversa. Eu li no site de vocês um conceito que me chamou muito a atenção, e quando a gente fala para os alunos, quando a gente fala em consultoria para a gestão de loja, para uma gestão de PDV, para uma gestão comercial, pensar no cliente é primordial, de oferecer aquilo que o cliente vem buscar e de trazer ele para uma experiência bacana. E vocês colocam, cuidando de cada cliente como um convidado, um velho amigo da casa. Isso é de uma inteligência sensacional. Porque quando a gente convida as pessoas para casa da gente, a gente quer agradar, né, prepara um cardápio que sabe que vai agradar, oferece as coisas, a gente, né, limpa a casa, tudo muito bonitinho para receber essas pessoas. E o restaurante, a casa, pelo menos, né, o que eu conheço, a experiência que eu tive, é justamente isso. Um ambiente delicioso, muito bem cuidado, a experiência de estar lá já é fantástica, sem contar naquilo que a gente vai comer. E aí não tem como a gente não falar de marca. Você tem noção hoje do que é a marca Madalosso quando a gente fala no cenário gastronômico? É difícil para mim, assim. Eu agora estou tendo, que aqui, né, vocês me receberam tão bem, eu falei, eu acho que é a Madalosso que fez isso, não sou eu. Mas, assim, a gente, claro, tem ideia, porque assim, eu circulo e quando eu faço até bastante palestra e circulo no ambiente da gastronomia, falo com empresários e tal. Se eu falo o Beto, né, está fazendo uma ligação, é uma coisa. Se eu falo Madalosso, a pessoa já sabe, faz uma conexão e tal. Então, aí que eu tenho ideia. Mas eu realmente, assim, essa abrangência não tenho. Primeiro falam, às vezes eu falo, cara, não consigo imaginar. Eu, na minha cabeça, não consigo mensurar isso. Não sei. Hashtag fica a dica para os profissionais de marketing, entreguem o currículo para esse cara, para vocês elaborarem diversas campanhas, mensuração de resultados e fazer uma boa gestão de marcas, que a gestão de marca já existe, mas como você está colocando, isso foi acontecendo, foi uma consequência do trabalho feito com bastante carinho, com bastante dedicação e principalmente com aquilo que vocês sabem fazer. Por que eu falo isso? Porque não adianta o Vitor querer cozinhar alguma coisa e oferecer para as visitas, porque ninguém nunca mais vai voltar lá em casa. Não vai dar boa coisa. E não foi o que acontecia. Como vocês, né, a origem italiana com certeza propiciou o pensar dessa gastronomia e oferecer naquele momento aquilo que vocês podiam. E com o passar do tempo, a coisa foi crescendo e foi se tornando cada vez maior. A questão mesmo do jeito italiano de ser, né, Beto? A questão do como receber, né? Tem tudo isso, assim, a fórmula inicial era interessante por isso, porque era muito simples. O meu pai, que começou como garçom do restaurante, logo que meu nono comprou, nunca tinha entrado no restaurante, ele nunca foi cliente do restaurante, começou a trabalhar como garçom no próprio restaurante. Então, essa é uma coisa curiosa, que você aprende aquilo intuitivamente e dá esse ar de casa mesmo. Então, acho que, sabe, são coisas que você não mede, mas que elas talvez estejam hoje registradas nas teorias de marketing, com marca, certeza. Que é o cara que vai atender você, ele é certamente tímido, muito humilde, tem sotaque italiano porque não fala direito português, e ali é encantador aquele ambiente, né? E depois aquilo se transforma e assim, essa coisa fica enraizada nas pessoas que trabalham, porque hoje, talvez muita gente está assistindo não conhece, que talvez não seja do Paraná e não tenha oportunidade de ir, mas o Madalosso, a gente está falando do restaurante que era de 24 lugares, hoje tem 4.600 lugares, virou uma coisa imensa, sem projeto e plano de negócio, a coisa crescendo, emenda aqui, emenda ali, hora que vem tem um negócio gigantesco.
e trabalhar para atender todo esse público e tal. Mas como que, é uma questão interessante, como é que passa essa essência familiar de atender um velho amigo da casa para as mãos de um garçom, né? E esse cara também tem que sentir assim, Sim. velho membro da família, né? Então, quando ele sente que ele é uma pessoa da família, ele consegue atender como um cliente como um velho amigo da casa. Perfeitamente. Eu realmente acredito nisso. Primeiro que vocês são um caso fora da curva, que conseguiram crescer, mesmo sem essa estruturação que a teoria nos apresenta, e conseguiram um grande espaço no mercado. Não é sempre que isso acontece. Penso que isso só foi possível dada a tamanha dedicação, tamanho empenho que vocês tiveram para fazer crescer. Fazendo com amor, fazendo uma comida de qualidade e, claro, ganhando a satisfação do consumidor. E uma coisa que eu também acho interessante, e a gente não consegue deixar de falar, falando em ponto de venda, falando do restaurante, já que a gente projeta umas fotos aqui dos salões que eles têm. Ele falou ali da quantidade de lugares, realmente encantador. Quando a gente pensa em ponto de venda, nós estamos falando em um lugar gigantesco e com uma arquitetura encantadora. Vocês continuam com essa ideia de trabalhar com essa arquitetura encantadora? Acham que isso é um dos motivos que leva os clientes a irem até o restaurante para poder participar daquele ambiente muito bacana? Acho que o Madalosso, ele tinha uma arquitetura, teve durante muitos anos uma arquitetura de castelo medieval, assim, né? Isso era proposital, porque a ideia, eu acho que era trazer essa experiência de que você está assim, comendo em algum lugar da Itália, fora da cidade, você foi para um lugar, você entrou em outro universo. Que foi a impressão que eu tinha, a primeira vez que eu fui para lá eu tinha 9 anos. E foi justamente, não faça essa cara, não faz muito tempo. Foi justamente essa ideia, assim, eu brinquei na parte de fora, claro, não corri lá dentro. Eu me sentia realmente em outro lugar. Então eu acho que o propósito era esse, era você estar em outro lugar. O bairro também, ele trouxe, formou-se um polo de restaurantes de comida italiana, desses imigrantes, junto com lojas de artesanato, produção de vinho, etc. Então você realmente, quando entrava em Santa Felicidade, você estava entrando era um bairro de Curitiba, mas em outra atmosfera, você estava entrando em outro lugar. E agora falando de arquitetura, assim, o meu pai, ele como já está muito estabelecido o cardápio, não se mexe mais, né? Faz anos já que isso não precisa ser... Ele trabalha muito com a conveniência do cliente, assim, como dar comodidade, como é que o cara vai parar o carro, ele vai estar com cobertura ou não, quanto espaço ele vai dar até a escada, a hora que ele entrar, que ele vai, né, como é que o banheiro vai estar próximo. Então, tudo isso para trazer, dentro dessa comida que já está aprovada pelo cliente, trazer um conforto ainda maior, sempre. Meu pai é um cara que tem uma fascinação, na verdade, até mais do que isso, assim, seja uma fascinação mesmo pelo parquinho das crianças. Ele monta sozinho, assim, ele quer fazer, ele quer construir, não sei o quê. Como é que a experiência da criança vai ter ali dentro? Porque a criança decide também muito o destino do almoço da família no final de semana. Atualmente, a galerinha, a geração mimimi, me perdoe, mas sim eles decidem onde ir, eles decidem o canal da televisão que vão assistir e decidem onde vão comer. Se lá tem parquinho, é lá que eu quero ir. E os pais acho que acabam ficando também mais acomodados, né? Tendo essa opção. Tem o parque, aí, e uma coisa que é interessante, a gente estava falando sobre isso ontem, falando de gastronomia, restaurante, como é que fideliza e tal. E eu tenho o meu restaurante próprio hoje, sou eu que estou fazendo esse barulho? Não. Eu tenho um restaurante próprio hoje e ele é um restaurante noturno, onde não vai criança, não tem parquinho. Como que quando essa pessoa lá, vai um casal de namorados, gosta do lugar, ficam anos namorando, depois casam, de repente tem filho. Teve filhos, deixa no meu restaurante. Esses caras, o filho nunca vai e talvez eles nunca mais voltem. O Madalosso, por outro lado, é aquele lugar que a família inteira vai, Sim. Nasce o filho, eles vão para lá, batizam o filho, faz 15 anos. Quando nasce o filho daquele filho, vão para lá de novo, então... Isso é um ciclo que se autoalimenta, né? O restaurante familiar tem esse poder. Então, ele vai cada vez crescendo mais o seu público por conta de fidelizar a criança também. Eu acho que, né, Vitor, escapou até, vai muito além da questão da gastronomia, né? Realmente vocês vendem
uma ideia do negócio, né? Então, todo o contexto, o ambiente, o espaço para a criança, você fidelizar a família, continuar consumindo, né? Na verdade, vocês não vendem só os pratos, mas vendem um conceito de uma gastronomia que a gente chama de comfort food, né? E você sabe que eu acho que tem uma outra coisa também, assim, acaba se criando uma relação afetiva dos almoços no Madalosso. Eu escuto muito isso. A família vai almoçar, eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, vou falar de 9 anos, mas sabe, o habitual, assim, às vezes a pessoa, tem gente que vai ter nostalgia daqueles almoços em família, que na casa da avó, do vô, e tem gente que não consegue fazer esse almoço na casa da avó e do vô e tem um restaurante específico. E cria-se uma nostalgia. Então, gera uma relação afetiva com aquela comida e com aquele espaço que elas querem voltar a ter. Né? Elas não querem perder nunca mais aquilo. Sim. E além desse restaurante, o original, podemos dizer assim, você ficou rico e quis abrir outros empreendimentos. Já a gente vai falar sobre isso. Mas, voltando ainda a falar sobre essa matriz, né? Esse legado patriarcal que vocês têm. Além da loja, aliás, além da arquitetura do restaurante, com quantos lugares você falou? 4.600 lugares. A gente já coloca as fotos aqui para vocês. Nós temos também, vocês têm, que eu não tenho nada. As lojas, então existem subprodutos, além da refeição, além da experiência de consumo no interior do restaurante, tem as lojas com outros produtos. A família insistiu na história do vinho, agora também rola uma cerveja e outros produtos. Como é que surgiu a ideia, né, de, além do restaurante, vocês trabalharem com outros tipos de produtos? O vinho está há muitos anos já e foi um projeto do meu pai. Então, acho que eles insistiram tanto nesse negócio do vinho, né? Foi para o restaurante e queria continuar fazendo. Deve ser amor mesmo. Aí tem uma cantina, a família tem uma cantina de produção de vinho lá em Santa Felicidade, que uma época compravam uva do Rio Grande do Sul e faziam vinho lá, depois compravam o vinho pronto, engarrafavam lá, e hoje, se não me engano, a cantina está desativada e o vinho vem direto do Rio Grande do Sul com o rótulo do Madalosso. Mas é um vinho até adocicado, que no paladar do cliente ele gosta de tomar aquele vinho ou aquela comida. Parece que é uma combinação tipo saquê e sushi, sabe? Aquele negócio, tem umas coisas que você fala, não, tem que ser esse negócio vinho. É ela que entende. Não pode ser sushi com cerveja quase, tem que ser com saquê, né? Umas coisas assim. Caipirinha com feijoada. E a comida do Madalosso com aquele vinho do Rio Grande do Sul, com vinho mais colonial, vinho de colônia, vamos dizer assim. Isso, acho que é isso aí. A cerveja vem depois, com essa onda da cerveja artesanal. Existe uma cervejaria de uns amigos nossos do lado do Madalosso, assim, tem 1 quilômetro dali, chama Gaudenbier. A Gaudenbier produz a cerveja com o rótulo do Madalosso. Então a gente desenvolveu uma receita com eles, eles colocam o rótulo e a gente usa e vende a cerveja para os... Porque a loja ela foi pensada porque o volume de turistas que passavam pelo Madalosso era tão grande que queriam levar um souvenir para casa. Então vinham grupos de excursão indo do norte para o sul do Brasil, do sul para o norte, que paravam ali, porque era feito muito turismo terrestre, o turismo aéreo era menor porque era muito caro. Hoje já é muito mais difundido, diminuiu bastante o turismo por ônibus, mas quando era com ônibus, passava muito ônibus em Santa Felicidade, assim, parava muito ali, pela capacidade do tamanho, porque tinha um folclore, tinha banda, coisa italiana e tal. E daí colocaram a loja, né? Tinha lojinha, tinha o vinho, só podia levar várias coisas, você saía de lá carregado, é meio Disneylandia, assim, pouco menos. Disneylandia italiana em Curitiba. Então o cara era para atender essa demanda, né? E continua, assim, eu acho que até o volume de venda com existe uma impressão de que a gente atende assim, muito turista até, assim, esses grupos grandes, hoje não é tanto. A gente tem muito turista sem saber até, a pessoa vai com um amigo, porque, pai, estou indo para Curitiba, me leva no Madalosso, então vai porque uma assistência de alguém que vai de fora, a família acaba... Então tem bastante gente ali que é assim, mas 90%, sei lá, 80% das pessoas que a gente atende são clientes recorrentes de Curitiba mesmo, o cara que vai lá todo domingo, toda terça-feira, toda sexta-feira, enfim. Eu volto a falar que é a questão da experiência, não é só pela comida especificamente, mas é por todo o pacote, por tudo que o restaurante pode proporcionar. Mas aí você resolveu que queria fazer outros tipos de comida, abrir uma nova marca. Como que surgiu esse processo de abertura de novos empreendimentos ainda dentro da gastronomia? Olha, eu acho que isso
é muito por conta de relação familiar mesmo. Eu queria saber se eu tinha essa competência de fazer um negócio próprio, né? E eu acho que talvez muita gente que assista também, talvez tenha um trabalho com família e tal, e pode também sofrer um pouco dessa dúvida. Será que eu, trabalhando com a minha família aqui, acho que sou um cara que entendo, não sei o quê, mas será que se eu fizer de verdade eu consigo fazer? A minha questão sempre foi essa, né? O quanto eu teria uma competência de fazer uma coisa com independência, né? Tanto é que quando eu comecei a falar isso na minha casa, o meu pai falou assim, não faça isso de jeito nenhum, você está louco, a gente não sabe fazer restaurante, a gente não tem competência para isso e tal. Oi? Como e ele insistiu muito de não deixar eu fazer, porque ele falava assim, você tem a oportunidade hoje de fazer um negócio que você vai sacrificar menos na vida. Eu não tive escolha, meu pai me colocou dentro do restaurante, tive que trabalhar, fazer um negócio dar certo, a gente cresceu com isso, mas eu abri mão da minha vida pessoal a vida inteira, né? O restaurante sacrifica a gente, você não precisa fazer isso. Então, assim, veja o teu irmão, trabalha com imóveis, né? Sei lá, faça uma outra coisa mais fácil, isso aqui é mais tranquilo. Mas eu falei, pô, eu tô aqui há 15 anos com vocês, 10 que eu já estava ali no Madaloso e tal. Se eu parar agora, eu vou me arrepender daqui a outros 10 anos, porque eu não tentei. E insisti, até que um dia, tá bom, vamos investir num negócio novo, teu. Tanto é que quando eu comecei a reformar a casa que eu aluguei, meu pai foi lá no comecinho e falou, não entre mais aqui, pelo amor de Deus, isso aqui tem que ser meu. Né? Eu posso contar com você, a família, mas se você colocar o dedo aqui, não é mais meu, pô. Então, eu tinha que saber se isso era... Aí eu passei por um monte de dificuldade, né? Não foi uma coisa simples, óbvio que nenhum restaurante é simples, e acabou que deu muito certo, e daí abriu o segundo restaurante, aí parou de dar certo. Mas podemos chegar nesse capítulo daqui a pouco. Mas me conta, uma coisa que eu fiquei curioso, como que você delineou esse conceito? Você tinha toda uma experiência, né, da gastronomia italiana com a tradição que o Madaloso já é, e como que surgiu o conceito para o seu restaurante? Se você quis fugir ou se você quis pegar referências para poder abrir o seu empreendimento? Eu sou um italiano, acho que meio mandrake, assim, sabe? Porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então aprendi a falar inglês e morei depois, como eu já falava inglês, eu trabalhei anos depois, eu tinha 25 anos, eu achei um estágio num restaurante nos Estados Unidos, acabou eu fui para Nova York, e fiz algumas viagens, fiz uma viagem de moto pela América do Sul, América Latina e tal, que... Entenderam agora o lance da moto? Da moto, a viagem Entendeu? de moto. E acabei pegando assim, uma série de referências gastronômicas, e Itália é um lugar que eu não conhecia ainda. Né? Lá no alto dos meus, sei lá, quase 30 anos, não era um lugar que eu tinha visitado ainda. Então, por mais que tivesse toda essa essência de receitas italianas, minha família, que é o que prevalece sempre, sem dúvida nenhuma, você vai no meu restaurante e fala assim, isso aqui é um restaurante com a maior parte assim, dele, o conceito é italiano. Mas eu acabei trazendo muita coisa. Então tinha prato de ceviche, dessas viagens que eu fiz, daí trouxe um prato que comi no Equador, que eu achei parecido com aquilo, eu trouxe eu fazia um hambúrguer no forno a lenha que eu achava uma coisa meio americanizada, assim, tal. Meu cardápio era uma coisa muito... era um mix de coisas, assim, tinha sobremesas com tendência francesa e tal, alguma coisa assim. E a ideia do restaurante era justamente essa, assim, era de não ter não estar enquadrado em nenhum tipo de negócio, o que é legal, porque diversifica bastante, mas hoje quando aparece prêmio de gastronomia, assim, a gente nunca é enquadrado, então ninguém vota na gente, não dá para falar desse cara, porque ele não... Não, brincadeira, chega nos prêmios de gastronomia, mas ele não tem um conceito muito definido, assim, você não pode chamar num restaurante italiano, você não pode chamar de pizzaria, porque... Apesar de eu ter uma carta de pizza, o que mais vende são os pratos principais que saem da cozinha. Serve filé, serve massa, serve peixe. Realmente, não vou falar que é uma Babilônia, porque Babilônia é outro restaurante do amigo meu, mas é quase isso. Ô, professor André, acho que dá mais trabalho você ter uma cozinha diversificada do que você trabalhar com um tipo só, né? Porque você tem que ter profissionais que entendam de diferentes tipos de gastronomia e que saibam preparar aquilo muito bem, não só do ponto de vista do sabor, mas também da cara do negócio, que a gente come com os olhos. Sim, acho que não só na gastronomia, mas no mercado de forma geral, né? Quando você abre um leque maior, você precisa ter pessoas mais aptas, né? Diferente de você trabalhar com um nicho apenas do mercado. Mas, Beto, você falou de um restaurante, né, que chegou a 4.600 lugares, né?
E como que é feita essa logística? É nisso que eu estou pensando, Vitor. Como que faz a muita comida polenta? chegando, né? Como é que chega aquele frango frito na mesa? Quem que corta a salada de radite? É tudo artesanal? Como é que é feita essa logística? Isso é outra coisa que quando eu falo com meu pai, é assim, como é que porque você chega lá, você vê um fluxo de trabalho que tem uma lógica, Sim. né? Pega um evento, os maiores eventos são os eventos políticos, né? Chega a atender 4.000 pessoas, 3.000 pessoas e tal. Você vê os garçons trabalhando, existe uma lógica de serviço. Então, primeiro uma ala do salão, o jeito que eles entram na cozinha, o jeito que eles saem da cozinha, primeiro leva salada, depois vai levando frango e tal. Isso acontece. E isso aconteceu naturalmente, porque você começa com um restaurante pequeno, essa lógica vai se estruturando, aumentou, e aquilo vai tomando corpo, e de repente com 4.000 lugares, o funcionamento é o mesmo, e também, volto a dizer, é intuitivo até, mas pode virar teoria. Como uma pessoa que, um professor que nem você, consegue sentar ali e fazer isso aí, colocar num livro e falar isso aqui. Enquanto você fala, eu já penso na gestão de equipes, aí você falou da logística, do supply chain, né, da compra do material, escolha do fornecedor e como que isso vai ser servido. Você já pira aqui. Você imagina a câmara fria dele, a organização, esse fluxo. O que tem de facilitador ali, que é um cardápio pequeno, diferente do meu restaurante, um monte de prato, um monte de insumo e controle de estoque, uma coisa maluca assim. Controle de estoque de um restaurante que tem, né, você vai falar aí, são, sei lá, 2, 3 mil itens, assim, cada coisinha que você compra, né? Do meu que tem e produtos caros e perecível, mexer com perecível, né? Você lida com filé mignon, você lida com o peixe, você vai mexer com cordeiro. E tem que saber quanto comprar para não... Exatamente. Tem que ter a saída, e você tem que ter uma previsão de demanda, tem que ter um estudo muito bem minucioso para saber quanto eu vou comprar, onde eu posso armazenar, como eu posso armazenar isso para não perder. Sim. Então tem isso tudo, mas o Madaloso até nesse aspecto é prático, porque são menos produtos. Então você tem muita polenta, né? Tem muita asinha de frango, vai ter o frango prensado, se fica na canoa fria e tal, daí a salada corta ali, tem uma parte a gente tem aquela cozinha do Madaloso, para quem já entrou lá, que é uma cozinha que deve ter, vou falar em metros quadrados, sei lá, 500 metros quadrados, 600 metros quadrados, uma cozinha. Tem outra cozinha embaixo idêntica fazendo o pré-preparo. Imagina limpar essa cozinha no final do dia. Então, aí o pré-preparo tem lá a casa de massas, a área das massas, que é produzida ali. Então, tem uma equipe lá fazendo lasanha, vai ter um pessoal mexendo com a massa recheada, vai ter um pessoal mexendo com canelone, o espaguete que sai muito, o nhoque que sai muito. E minha tia está todo dia lá, enrolando nhoque na mão. Na mão. Porque é o momento da fofoca. Uma época eu trabalhei na cozinha lá, se encosta na bancada, minha tia fica ali só ouvindo o que elas estão falando. Tá lá, como é que foi? Ontem, não sei o quê. Daí uma fala mal da outra, que fala bem daquela outra, que fala mal. É um sarro aquilo ali. E minha tia fica ali só. Cozinha, né? Então. Mas é uma família, né? É você para tá honrar ali. a tradição, né? Porque eu já enrolei nhoque ali na mesa, cortava, eu comia dobrar muito mais crudo que depois. que é uma coisa da nona, das famílias se reunirem para fazerem juntas e colocar toda a fofoca em dia. Isso é muito legal. Eu acho que isso nos torna mais, menos miseráveis, né? É um momento de interação, é um momento proveitoso, inclusive. Mas aí, você não satisfeito, nem com o restaurante, nem com os outros restaurantes, aí você teve um outro produto, que é a revista. Conta um pouquinho disso pra gente, como surgiu a ideia e para que é essa revista. Então, eu acho que isso, se for falar assim, o que você acha? Se falasse para mim, qual que é a tua vocação, né? Você está experimentando ainda, né? Mas eu falaria, se eu tivesse que dar uma resposta, você tem que dar uma resposta, falar que é escrever. E eu sou um cara que sem formação nenhuma na escrita, leio muito pouco, porque eu não tenho paciência, é uma coisa incrível isso. Que vergonha. Que vergonha. Eu queria ler muito mais, acho que é fundamental, assim, mas eu estou me disciplinando e estou conseguindo ler cada vez mais. Mas eu lá no Madaloso, quando tinha lá meus 20 alguma coisa, comecei a fazer o jornalzinho do Madaloso. Né? Era o Madaloso News. Então a gente tinha lá a fala da família, daí dar uma receita, daí tinha a história do Hernani, que foi nosso grande mestre lá, que era um cara referência, que era o Gordo, que a gente chamava de Gordo, né? Já faleceu, infelizmente, mas era um cara que era a nossa referência. Tinha lá, para a criança, levar o bonequinho do Gordo até a casinha, daí tinha o labirinto. Eu fazia jornalzinho, tinha coluna social do Madaloso, era uma coisinha, bem coisa de família ali, feito à mão praticamente. Mas por quê? Porque eu queria falar com o cliente de alguma maneira, além da mesa, além do contato direto. Então, esse jornalzinho existiu, depois eu fui presidente da Associação do Bairro ali de Santa Felicidade por 2 anos,
mexia muito com o informativo, comunicar os associados e tal. Então, vamos dizer que assim é a vocação. E chegou um momento que eu estava numa viagem em Nova York, viajando de moto. Entrei num boteco lá, em algum bairro lá, não lembro, e vi uma revista que tinha muito diferente, um grafismo diferente, tinha a capa era a mão de um cara, assim, segurando um frango, todo tatuado, frango, o braço do cara, assim, chamado Lucky Peach. E comprei, falei, pô, que revista linda, tá? Comecei a folhear, tinha entrevistas, assim, super interessantes, profundas, com os caras mais top da gastronomia, assim, era a primeira edição da revista do cara, é de um chefe de cozinha chamado David Chang, um cara super conceituado e tal, e ele tinha entrevista ali com o Anthony Bourdain, tinha entrevista com o Mario Batali, tinha entrevista com o Gordon Ramsay, aparecia em algum lugar, eram só caras assim incríveis, e com uma direção de arte completamente fora do comum, assim, era uma ironia mesmo, assim, e foto qualquer, foto de celular, assim, o cara fazia um monte de coisa diferente. Comprei aquela revista e trouxe para o Brasil, cheguei numa editora, falei, olha, eu quero fazer uma revista assim, porque eu achei isso aqui muito diferente, muito legal. E aí, quando eu levei para a editora, que são as meninas super modernas lá e tal, se encantaram. Vamos fazer isso aqui e tal. Aí nasce a revista, por quê? Porque eu queria continuar comunicando ao cliente que a gente está, mesmo que a família, às vezes a pessoa vá no restaurante em 4 lugares e não veja o dono, mas o dono está pensando, não está no Caribe de veleiro. O filho dele está viajando de moto, mas o dono está lá, né? Então, a ideia era falar assim, olha, a gente pensa nisso o tempo todo, né? Está atrás, deixar o produto, está atrás da gestão, está atrás de se relacionar com os funcionários, se relacionar com o cliente e tal. E comecei a fazer matérias assim. Eu escrevia. E daí, até por meu desejo de escrever e comunicar, eu comecei a escrever muito, assim. E muitas matérias eu fazia sozinho. E a revista virou, mais do que uma relação com os nossos clientes, virou uma revista da cidade. Então, eu ia comer fora, daí eu comecei a postar. O pessoal tira sarro de mim, eu sou micro-influenciador. E eu falo que se o meu pai souber disso, ele me deserda. Tire o pai dele da sala agora. Mas, tirando essa parte, eu ia em restaurantes e postava sobre aquilo, falava e as pessoas... o cara me ligava dizendo, pô, que deu movimento que você veio aqui e tal. Eu falei, pô, eu vou transferir esse trabalho para Tutano, para a revista Tutano, que vai fazer isso aqui com um grupo, com pessoas que vão estruturar isso, gerar conteúdo com mais consistência e tal, ao invés de eu ficar fazendo por acaso. E virou a revista. Então a revista nasce impressa, foi até a 20ª edição, tinha quase 80 páginas a última edição, até que muito caro para distribuir, caro papel, é difícil achar anunciante, eu não queria mais bancar tanto aquilo, eu pago para fazer a revista, através dos restaurantes. Então a gente migrou para o digital, para ter matérias mais assim, rápidas de tempo, né? O tempo todo matéria, a revista era bimestral, e a penetração muito maior, ela atinge agora quem quiser, um cara está no Japão pode ler. Enfim, a gente barateou um pouco o custo, né? Mas o grande lance da Tutano sempre foi a direção de arte dela, que é uma coisa muito interessante. O produto da Tutano é o Fórum de Gastronomia, que acontecerá lá em Curitiba. Que vai ser em Curitiba, dia 19 de setembro, no restaurante Madalosso, é o dia inteiro de debates. E a gente com a revista consegue fazer, eu digo que a gente consegue fazer a roda girar. Por quê? Porque ela é um veículo que se relaciona com vários chefes de cozinha, vários empresários, que coloca eles em evidência, e a gente, nesse relacionamento, usa o conteúdo que eles têm para poder se relacionar com o leitor. Então a gente faz um fórum onde essas pessoas participam, a gente enche de pessoas interessadas no assunto, e depois disso a gente gera conteúdo, que realimenta o leitor, e eles estão expostos, daí alimenta o restaurante deles, e isso vai, um ciclo virtuoso. E aí, para quem está assistindo e que quer conhecer um pouco mais, tem o site do Madalosso. Qual que é o nome dos seus restaurantes? O meu chama Forneria Copacabana, também tem o site, os dois chamam Forneria Copacabana. E também tem o site, a revista está no online. Está no online, que é tutanogastronomia.com.br. Eu acho formidável. Como eu falei no começo, a gastronomia é negócio. A gastronomia é prazer, o cuidado ali, claro, com os ingredientes, mas a gastronomia é um negócio. Então, se você empreende ou pretende empreender, né, com um ponto de venda gastronômico, é bacana conhecer histórias de tradição, saber dessa trajetória, há erros, há acertos, há
sorrisos e lágrimas, mas é ao longo dessa trajetória que a gente consegue criar produtos cada vez melhores, que a gente consegue desenvolver a nossa prestação de serviço e passar para o cliente a experiência que a gente quer que ele tenha, uma experiência positiva dentro do nosso empreendimento. Até porque, né, Vitor, o setor da alimentação é um dos ramos que mais crescem no Brasil e no mundo, né? Então, para o seu aluno, para o seu público, né, empreender na área de gastronomia é um grande negócio, né? E o Beto é um case de sucesso, né, Beto? É um grande case de sucesso. E a gente pensa, né, nós aqui do Paraná, que conhecemos o Madalosso, né? O aluno sempre pergunta, poxa, mas o Madalosso é um restaurante familiar, né? A gente fala aí da década de 60. E como que esse Madalosso se manteve no mercado, né? Você falou aqui, mas um pouco mais. Como que ele enxerga essa tendência da gastronomia? Essa tendência que você está trazendo, né, da Tutano, dos seus outros empreendimentos? A gente, acho que assim, nesse ramo anda numa linha muito tênue aí entre a gestão familiar, que é da vocação do negócio, você tem uma família atendendo, abraçando o cliente, tratando como velho amigo da casa, tem tudo isso, e a gestão profissional, quando você tenta aos poucos substituir isso. Eu sempre digo que se eu fiz administração de empresa, foi o curso que eu fiz, né? Se eu tivesse aplicado tudo que eu queria aplicar quando eu tinha 23 anos, 20 anos, que eu estava dentro do Madalosso, os formatos, as regras e tal, e tivessem deixado, talvez eu teria matado muito da essência do negócio. É muito curioso isso, porque você, quando leva a teoria, você tira um pouco da alma, né? Desses instrumentos, os controles, do profissionalismo, sabe, das regras para dentro, você tira um pouco da alma. Então, você deixa talvez a empresa mais eficiente, mas no nosso negócio, é fundamental que ele tenha muita alma, muita coisa familiar, muito jeito de relacionamento, essa coisa assim. Como é que compõe as duas coisas, né? Esse é um grande dilema que muitos empresários da gastronomia passam. Quando você tem um negócio que é pequeno, familiar e tal, você quer expandi-lo, crescer e daí abrir o segundo, terceiro negócio. A gente fala muito sobre isso, de quanto é necessário, mas quais as ferramentas para substituir aquela essência familiar? Como é que eu tiro, eu, dono, que estou abraçando o cliente aqui todo dia, saio de cena, o que entra no meu lugar para que esse cliente não se sinta desamparado do abraço do dono e tal? Sim. Esse acho que é um grande assunto para assim, ser debatido, muito porque ele não tem muita lógica. Até hoje minha cabeça não tem muito. Então é o desafio nosso. Existem ferramentas para isso. Você coloca a tua foto no cardápio, você fala, vem aí, né? Você substitui tua imagem de algumas maneiras, você tenta passar isso para a equipe, tentando manter a equipe familiar e tal, ter alguém que abrace, ou quando cresce, coloca um sócio que também tenha essa desenvoltura familiar para você pensar em outros negócios. Mas é muito necessária a profissionalização, as ferramentas de controle, estratégia, departamentos, financeiro, RH, marketing, enfim, para que você consiga crescer. Mas é muito delicado para que você consiga implantar sem perder a alma no negócio. Mas até o que ele está falando é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala da administração, da gestão, a área da gastronomia, né, até é um discurso da bibliografia, né, dos materiais, dizerem que na área da gastronomia a gestão é considerada uma das mais difíceis porque a maioria dos empreendimentos são familiares. Sim. Eu penso, daí eu falo como administrador, para que a gente possa levar essa alma do negócio para uma possível expansão ou até de repente para um sistema de franquias, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear os processos. Entender como que acontece desde do picar lá a salada até como que a polenta é feita. É necessário conhecer o processo da cozinha, o processo de servir e a gente tem que fazer, é um trabalho árduo, mas de conversar com as pessoas que já faziam isso há bastante tempo e de aprender como elas fazem. E quando eu falo mapear, é para desenhar mesmo como que isso acontece. Descrever descrever receita. Cada um dos processos, ter isso muito bem estruturado. Afinal de contas, as franquias elas começam dessa forma.
né, estruturando seus processos, desenhando seus processos para saber, ó, então aqui na cozinha é assim que acontece, na recepção é assim que acontece, ou que deve acontecer. Uma vez que todos esses processos estão desenhados, aí a gente pode pensar em ampliar, a gente pode crescer. Crescer o quê? Maximizando a quantidade com que esses processos venham a ocorrer. E aí, inclusive, as próprias franquias, elas surgem dessa forma. A gente pega esse mapeamento engessado, porque o sistema de franquia precisa ser engessado, e transporta para outros lugares. É bacana, é positiva a ideia dessa identidade visual. Quando a gente fala quando você fala de colocar a foto do dono do cardápio, porque isso leva para, mesmo que o dono esteja distante, então eu tenho um restaurante aqui em Curitiba, mas quero abrir uma Madalosso lá no Nordeste. Ok, dá para fazer, desde que esses processos estejam muito bem delineados e eu leve essa estrutura toda para lá. Aí dá para colocar a cara do dono Você viu, a gente falou do McDonald's agora há pouco, o dono do McDonald's é o dono do McDonald's, né? É o ponto de referência que as pessoas têm de relacionamento com aquele cara. Que aparece nas imagens. Exatamente. Tal, que é até hoje. Então, é uma questão justamente dessa identificação, da gente saber o que é feito, como é feito, levar isso para os outros lugares, porque entra gente, sai gente, né? A rotatividade vai acontecendo. E uma vez que a gente conseguiu trabalhar dessa forma, com as etapas muito bem desenhadas, é possível fazer com que esse restaurante familiar, com que esse estabelecimento familiar continue tendo essa cara de família, sim, mas cada vez mais profissional. Até porque os filhos crescem, viram rebeldes, viram motoqueiros, e outras pessoas vão ter que ir, né? para ajudar no negócio. Mas a essência continua a mesma, por quê? Porque sabe-se muito bem o que e como fazer. Eu acho que mesmo você estando sentado num salão para 4.600 pessoas, né, a sensação ainda é de estar comendo a comida da nona, né, a cozinha autoral, né? Isso é muito, muito bacana. Olha, Beto, eu pode falar. Não, tem só, acho que mais uma parte, assim, acho que, e até porque a gente está falando com bastante estudante, eu acho que as pessoas têm que sentir dentro do coração delas, se possível, assim, que tipo de empresário ou dono de restaurante, se eles vierem se tornar donos de restaurante, que pretendem ser, porque a gente fala assim de franquia e instala uma necessidade desse cara ter um restaurante e abrir franquia. Mas, de repente não é a praia dele, assim, ele tem que sentir se ele quer ser a gente fala assim, dono do negócio, dono de negócio, né? Homem de negócio, homem do negócio, que é um termo de administração, eu acho. Sim. Então, o homem de negócio é o cara que olha para aquilo como negócio, ele não necessariamente é um apaixonado por gastronomia, mas ele consegue fazer daquilo um grande negócio e expandir e tal. E o homem do negócio é aquele cara que está ali dentro o dia inteiro, que ele gosta de cozinhar, ele gosta de ir na horta pegar o hortaliça, ele gosta de cortar o tomate, entendeu? E ele quer ficar ali dentro, porque o estilo de vida que ele quer está dentro daquela harmonia, até daquela tranquilidade, por mais que o restaurante nunca seja tranquilo, mas está dentro daquele espaço ali. E outros caras não, outros caras pensam naquilo como um grande negócio e vão expandir e tal. E eu vejo as pessoas muito confusas às vezes, porque se encantam um pouco com o romantismo do negócio, daí vê que aquilo ali, como negócio, às vezes não é tão bom, mas se perdem nisso, assim, ou se encantam porque quer ser um grande empresário, mas daí vê que o negócio dele é realmente ficar dentro da cozinha só. É bom sentir, assim, o que é a minha... Eu até hoje não sei a minha, mas é bom, eu tô falando isso até para tentar me ouvir. Descobrir isso, assim, né? Para que caminho eu quero ir, porque a gastronomia, a grande... encanto do negócio de restaurante é isso, você tem inúmeras possibilidades de ter um estilo de vida sendo um cara desse ramo, assim. Você pode ser sacerdócio, né? Você pode ser pequeno, pode ser grande, você pode misturar tudo isso com a família, você pode trabalhar sozinho, achar um sócio, enfim. É um ramo muito complexo, muito encantador ao mesmo tempo. Olha, quem pensa que ser dono de negócio ou dono do negócio, a pessoa vai ter mais folga, mais tranquilidade, eu sinto muito em dizer, isso não vai acontecer. Você vai dormir e acordar pensando naquele negócio. Trabalhar no ramo da gastronomia, é fácil. Não vai ser fácil. Eu não estou falando isso para desanimar, não é isso. Mas é verdade, porque você tem que tomar muito cuidado com o que você vai levar à mesa dos seus consumidores,
mas também não é só isso. Você tem que cuidar para que o negócio seja sustentável do ponto de vista financeiro. Então, são dois olhares diferentes que a gente precisa ter para fazer com que a coisa dê certo e fazer com que o nosso cliente ou o nosso consumidor tenha essa boa experiência e volte. A ideia é que justamente ele experimente a comida, experimente o local, tenha satisfação e volte. Eu quero agradecer demais a possibilidade de estar aqui conversando contigo. Acredito que isso tenha chegado aos nossos alunos, às pessoas que estão aqui nos acompanhando de uma forma muito positiva para conhecer realmente esse histórico. Porque eu não entendo nada de gastronomia, tá, gente? Mas eu entendo de comer. Disso eu entendo de comer. E tive o prazer de ter a experiência de estar ali e de conhecer um pouco dessa história. E faz diferença. Como eu falei lá atrás, é diferente você sair de casa para comer um lanche ali e de eu ir lá no Madalosso para poder ter a minha refeição. Ainda não conheço os seus vários outros empreendimentos, mas agora eu fiquei curioso, vou querer conhecer. E espero que nessas suas andanças de motoca que você possa se inspirar cada vez mais e oferecer produtos diferenciados para os consumidores que eu tenho certeza estarão muito predispostos a consumir. Maravilha, obrigado. Beto, também quero agradecer, satisfação imensa ouvir as suas histórias, né, de negócio e principalmente da paixão pela gastronomia, como você deixou aqui bem claro. É claro que ter um negócio, né, o Vitor colocou toda a questão da administração, né, as ferramentas, os processos, mas por detrás disso tudo tem que haver paixão, motivação, né, para fazer dar certo. E para nós é uma grande satisfação, para os alunos também, ouvirem aí histórias de sucesso e aquele ditado, né? Todo mundo só vê o sucesso, né? 4.600 lugares, mas ninguém sabe que a tia está lá, né? Enrolando em nhoque, que o pai é quem estava lá todos os dias abraçando os clientes, todos os tombos, né? Todos os medos, tudo que aconteceu para que se tornasse um sucesso. Então, muito obrigada. Eu acho que era uma curiosidade nossa também, né, Vitor? Certamente, e certamente. Com certeza de todos os nossos alunos, os que não são do Paraná, vão entrar no site para saber um pouco mais da sua história. E foi um grande prazer. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, oportunidade. Nós que agradecemos. Então fica aí uma boa experiência. E agora resta você pensar em todos os detalhes. Você que decidiu empreender, seja na gastronomia ou seja em qualquer outro ramo, é importante que a gente conheça do negócio, saiba o que vai fazer, esteja cercado de boas pessoas, muita inspiração, mas também muito suor e muito trabalho, e o sucesso vem como consequência disso.